E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Roda a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então chegamos ao episódio 8, né, que trata do surgimento das fazendas em Roraima, né, e a introdução do gado bovino na cultura de Roraima. Isso já é uma tentativa aí de mudar esse processo de povoamento, de ocupação e trazer uma atividade econômica que possa gerar prosperidade, é, comércio e que supra aí as necessidades em face a tanto descontentamento, tantas revoltas, tantas rebeliões e tanto fracasso no projeto de ocupação e povoamento do Vale do Rio Branco, né, dessa importante região de Roraima, que não teve êxito com a ocupação aí praticamente forçada, né, dos indígenas. E essa nova estratégia ela vai ser implementada aí a partir do governador Lobo da Almada, que era o governador da capitania de São José do Rio Negro, né? Em 1789 ele introduz a criação do gado bovino e dos equinos nos campos naturais do Vale do Rio Branco. Nosso famoso lavrado, ele traz o gado para se alimentar desse lavrado, né? Desses campos naturais, e assim foram criadas as chamadas fazendas nacionais. As fazendas nacionais, inicialmente na fazenda São Bento, às margens do Uraricuera, depois na fazenda São José, já no Rio Tacutu, e finalmente em 1799 a famosa fazenda São Marcos. A fazenda São Marcos, eu fiz uma foto lá. Essa foto aí acho que é de 2018. E aqui é a capela que a gente ainda vê, né? Em condições aí de degradação, mas ainda inteira. E ao fundo aqui você vê uma parte do telhado da Fazenda São Marcos, já com escoramentos. Ela perdeu uma boa parte do telhado já. Ela está em um estado aí bem avançado de degradação, mas ainda está lá, ainda tem esse monumento histórico, né, que hoje está dentro da terra indígena São Marcos, né, tem as comunidades indígenas ali ao redor. Então a gente tem essa atividade, ela começa a prosperar, ocorre a criação, né, além das fazendas nacionais, a criação começa a ser difundida por particulares e também pelos indígenas. Os indígenas começam a virar também fazendeiros, né? Além de serem vaqueiros. Então, como não havia cercas e qualquer meio para manter esses animais reclusos, as pastagens, o gado era livre, ele era solto, ele ficava vagando e colonos capturavam o gado e iniciavam as suas próprias fazendas, né? Os índios Macuxis também fizeram o mesmo e tornaram-se hábeis vaqueiros que detêm essa fama até hoje como indígenas que lidam muito bem, sabem manusear e trabalhar com a pecuária. A chamada terceira fase, né, que é essa fase econômica da introdução do gado na região, é uma tentativa, mais uma, de consolidar uma colonização no Rio Branco e, logicamente, com essa atividade, fixar em um só lugar, sempre com o objetivo de demarcar as fronteiras da Amazônia, né? Lembrando a importância a importância estratégica
do Rio Branco, dessa entrada do Tacutu e Uraricuera como acesso, né, de outras nações europeias colonizadoras que sempre assediaram essa região e ameaçaram o estabelecimento aí do Império Português. Nessa época da Fazenda São Marcos, né, já aí nos anos de 1799, né, que começa a ter um desmonte do Forte São Joaquim, pois foi utilizada as pedras do Forte São Joaquim para a construção da Fazenda São Marcos. Nessa época já não havia muitos recursos para continuar com a manutenção, né, com o forte ativo, né, naquela região. Então, o governo central da província já não tinha mais recursos para investir. E aí esse fato culminou com a decadência do Forte São Joaquim na região e de outras vilas ali ao redor que dependiam da administração. Elas interagiam ali, né, e mantinham a população ali, mantinha o forte ativo. Então, o forte já vinha numa decadência, tanto que o último comandante do forte foi até um cabo e não um capitão-major, como era de costume. Então, registrado isso, que justamente quando cresciam as fazendas de gado particular naquela região, foi paulatinamente abandonado o forte, até que no ano de 1944 foi desmontado fisicamente, com suas pedras servindo para a construção da Fazenda São Marcos. Então aí perdeu-se a base, né, desse importante monumento, desse patrimônio histórico que marca o início do povoamento da região de Roraima, né, da região do Rio Branco, com esse simbólico forte hoje em ruínas, e hoje é cuidado, ele é considerado um patrimônio nacional, e essas ruínas do forte é um sítio arqueológico que tem a salvaguarda do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, assim, essa atividade era o único alicerce de sustentação da incipiente economia do Rio Branco, marcando fragilmente os domínios brasileiros, né? Então a intenção era de algum modo a ter índios e não índios ali nessa região praticando comércio em toda a colônia por meio da atividade pecuária que descia, né, após a prosperidade dessa atividade, o gado bovino, a carne, ela descia para o Rio Negro, onde era vendida, era comerciada e ela tornou-se ali uma atividade ali de sobrevivência, né, tendo em vista lá os períodos de escassez e fome que foram os povoamentos anteriores e justamente aí com crises alimentares.